É uma coisa que te vem na hora ou já tem isso Não, já tem preparado? os sinais específicos, como por exemplo, a árvore. A figueira secou, eu não... no certo, no português, nós falaríamos a figueira secou. Só que para o surdo isso fica muito abstrato. Então você coloca e vai dando movimento. É como se fosse a tonalidade de voz com que o missionário prega, só que eu dou essa tonalidade na mão e na expressão. E tem também vários tipos de música que você apresenta lá, né? Tem, inclusive, outro dia eu vi um pagode, que era um pagode só de música, era um pagospel. Eu trouxe até para você alguns CDs que eu sempre da Carmen Silva, aquela cantora popular. Ah, eu sei. Que ela se converteu há 8 anos, está conosco. Esse é da dupla de crianças, Nana e Clay. Nana e Clay que estão... Isso aqui também é da igreja? Da igreja. Esse aqui é o Fernandes, que é o que tem essas músicas. Pagodespel. Esses pagodes. Está aqui. E isso aqui é a Companhia de Jesus, que também está gravando conosco agora. Companhia de Jesus? Jesuítas, não? Não, é um conjunto evangélico. O missionário, uma coisa também que eu nunca consegui assistir, mas que essa amiga minha disse que é sensacional e eu queria tanto saber como é que é. Como é que é a musiquinha para decorar, como é que é a história para decorar os capítulos da Bíblia? Que você quando eu começou, aprendi não sabe, você fica irritadíssimo. aos 6 anos de idade eu aprendi essa música. Como é que é? É facílimo, é só desafinado pai e mãe. Não tem importância. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, 6 crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aí estão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém. Ô, Jô, maravilha. Jô, esse é o livro que eu li aos 20 anos, quando eu ia para Moscou estudar medicina. Você estudou medicina em Moscou? Moscou? Eu ia estudar medicina em Moscou, eu estava estudando a língua russa, tinha me sido prometido uma bolsa pela Universidade Patrício Lumumba, através da Embaixada Russa no Rio. E eu lendo esse livro, o Senhor Deus me chamou para pregar o Evangelho. Foi uma luta de umas 2 horas. Mas você era ligado ao Partido Comunista? Não, em absoluto. Eu soube que eles estavam dando bolsa de estudo, meu pai era pedreiro, eu não teria condição de estudar medicina, que era o meu sonho. Aí eu fui à Embaixada Soviética e eles mandaram que eu estudasse o russo. E tem uma revista em quadrinho também. Eu trouxe também para você. O pastor ataca em todos os setores, o menininho já está lá lendo a graça, como é que chama? Turminha da Graça. Isso a Turminha da Graça. Colocando na linguagem infantil. Agora, a mensagem. Você outro dia falou de um livro que eu disse, não, esse eu quero saber o porquê que você ficou tão interessado nesse livro, tão vidrado nesse livro, que era o seguinte, o porquê do ímen. Nós estamos lançando esse livro, a Sheila Cooley, ela fez esse livro, para explicar o porquê que o Senhor Deus colocou nas moças, nas meninas, o ímen. Parece-me que a única fêmea no mundo animal, eu não tenho certeza. Eu perguntei a 2 veterinários, eles disseram, eu também não tenho certeza se que eu conheço só as mulheres que têm o ímen. E ela explica o porquê que Deus colocou o ímen. Que nós, mas ela explica no livro. Da cabeça dela, não é uma coisa... Ela tenta basear pela Bíblia, né? O ímen pela... É como se fosse para entregar o marido no casamento. Ela passa para a aliança de sangue que Deus fez. O livro é interessante. Mas se a pessoa se casa pela 2ª vez... Como é que ela faz para entregar esse ímen? Ela tem que buscar no primeiro casamento? Ela está escrevendo para as moças, ela está escrevendo para as garotas, porque há uma desmoralização da virgindade. Acho que isso é brincadeira, eu acho que Deus não fez nada por brincadeira. Ele tem um propósito eterno.
Então ela parte para esse lado. Mas é engraçado, você falou agora que há uma desmoralização, enfim, uma desvalorização. Acho que não é uma desmoralização, é uma desvalorização da virgindade. Eu já passo para o outro lado, porque eu vejo as pessoas brincarem, achando que quem se preserva, como temos a filha daquela dupla sertaneja, um deles, eu não sei qual que é o pai, Você não sabe qual é o pai, meu Deus do céu? Eu não conheço qual dos dois, eu não vejo o mundo musical. Bom, tá bom. Eu conheço a irmã deles, que é a Nilva Lima, que canta conosco, né? A Nilva Lima é irmã do Chitãozinho Chororó. Eu não sei quem é o pai daquela garota, eu vi um dia dando entrevista, ela disse que ela é virgem. Como também uma moça que anda fazendo, está esquecendo até de nudez, e alguém acusou que ela não era virgem, ela disse que ia processar, ia fazer um exame, que ela é virgem. E o pessoal brinca com isso. E nós achamos que se Deus colocou na moça, havia um propósito eterno. E a Sheila foi feliz nesse livro de explicar isso aí. Mas, eu gostaria até que toda moça lesse para poder entender o outro lado. Porque do lado de cá todo mundo fala contra. É o primeiro livro que eu vi falar sobre isso. Mas olha, eu não conheço. Deus também colocou o apêndice em todo mundo. E tem uns que se você deixar, inflama. E ele permite, e há condições que ele permite o divórcio e o novo casamento. Não, mas eu estava falando agora da virgindade. Uma das características do protestantismo, de uma forma geral, me corrija se eu estou enganado, é de não acreditar ou de não dar importância à virgindade de Maria. Não, nós damos importância, Maria era virgem, só que Maria, depois que teve Jesus, ela foi esposa normal de José. Isso. Está na Bíblia, tem a Bíblia aqui. Mas claro. Não fala, não dá a mesma importância que... Nós consideramos Maria, nós respeitamos, nós só não adoramos Maria como Jesus. Não, sei não. Eu estou falando especificamente a respeito da virgindade. Não, ela era virgem, uma moça pura, escolhida, uma moça que qualquer outra moça do mundo gostaria de ter tido aquela oportunidade. E caiu sobre Maria. É uma bem-aventurada, uma privilegiada, e nós a respeitamos, só que exagerar quando a Bíblia não fala... Não se deve fazer isso. A Bíblia diz claramente que depois que Jesus nasceu, ela foi esposa de José. E que a Bíblia diz que não há pecado no ato sexual entre marido e mulher. O apóstolo Paulo escreveu que digno de toda honra é o leite sem mácula. E a palavra traduzida como leite, no grego, é coitos. É o próprio ato sexual. Coito, tanto que biscoito é quando o sujeito está muito entusiasmado e já dá duas de cara. Missionário. Quantas igrejas, eu fico espantado com o número, né? Quantas igrejas espalhadas hoje pelo Brasil? Nós temos 900 igrejas, João. 900 igrejas. 900. E cada uma dessas igrejas tem um pastor que toma conta? Tem um pastor, tem os auxiliares. E não temos mais, porque nós somos um pouco cuidadosos no formar as pessoas. Que se eu tenho uma empresa comercial, eu pego o gerente... Ele tem capacidade, eu coloco. Depois que ele faz, depois do expediente, a mim não interessa, mas na igreja interessa. E há um espaço ocioso nesses templos? Quer dizer, eles são ocupados diariamente em todos os horários? Nós fazemos de 3 a 5 reuniões diariamente. Na Igreja da Graça se trabalha. Não, e você então, olha, em teatro quando a gente faz 5 sessões em teatro, já é uma coisa trabalhosa. Você diz por semana? Por semana, você faz 9. Eu faço 6 aos domingos de ceia. Faço 6 cultos. Normalmente faço 5. De quantas horas o culto? De 2 horas. E todo dia? Alessandra interpreta metade e a Andressa metade. Isso aos domingos. Não dá cãibra na mão? Não, graças a Deus não. Nossa, mãe. Eu já fiz 7 cultos num dia só. Gente, olha, eu quero agradecer demais a sua presença. Essa é a revista Graça, que é para os adultos, tem a história da Carmen Silva da Convenção, também estou passando. Okay. Ela vem acompanhada de um CD. Tá ótimo, deixa eu mostrar aqui. E essa é uma revista que nós damos gratuitamente na igreja. Nós publicamos 900 mil exemplares. Essa é a carta viva do missionário. É boa essa capa, violência até quando? Até quando? Está aqui com um automático cobrindo o país inteiro, né? É uma tristeza. Escorrendo sangue. Realmente é uma barra. Eu quero agradecer demais a sua presença, Alessandra, também. Obrigado. Obrigado à sua esposa por ter acompanhado. Ele se comportou bem? Foi aprovado? Foi? E aquele rapaz de óculos é meu filho, Davi, o primogênito mais velho. Tudo bem, Davi? Gostou do papai? Muito bem. Não achou ele muito tímido? Mas foi soltando com ele. Foi soltando, mas uma coisa que eu não esqueço é dizer que me vê desde criancinha que ele me assistiu. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.